Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aqui em nome da querida União Espírita de Piracicaba e com muita honra chamo meu amigo Boanerges Tavares, que participa do estudo conosco. Bem-vindo, Boanerges. Olá, Bruna, obrigado. Vamos de volta. Estamos de volta. Com a graça de Deus, né? Hoje a nossa amiga Carolina não pôde estar por questões profissionais, tá? Mas então vamos dar início. Eu só queria dar mais um recadinho, repetir o recadinho, na verdade, de semana passada, tá? Que desde o dia 17 de maio, então estamos, né? A Casa a União Espírita está com um novo programa que é Escutando o Coração, ao vivo, toda segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos, no canal do YouTube e no Facebook da União Espírita, tá? O guia, né, como guia é o livro Meditações Diárias de André Luiz, apresentado por Sérgio Aguiar e Sandro Moretti. Então fica o convite, mais um trabalho muito legal da casa, não é, Boanerges, aquele calorzinho no coração que a gente sempre fala aqui, né? É um trabalho que Exatamente. oferece isso. Então, Principalmente vamos, nos dias de hoje, não é? tão necessário, né? Exatamente. Então, vamos começar com a nossa prece, neste momento, acalmando nossas mentes, nossos corações, nossa respiração. Falamos com esse Deus, nosso Pai, nosso Criador, com profunda gratidão por este momento e por todos os momentos que temos pela vida, pelas oportunidades, e rogamos a misericórdia dele. Nós que somos tão pequenos, ainda engatinhamos nesse processo da evolução, ainda temos muito a crescer. Nós olhamos para ele, rogando misericórdia e pedindo que nos ampare por meio dessa espiritualidade, desses braços que sempre se fazem presente. Basta que nos conectemos e neste momento nos dispomos a fazer essa conexão nesse estudo que tanto pode nos engrandecer nosso crescimento intelectual, nosso entendimento do que acontece conosco e também aquecer os nossos corações. E assim, imbuídos dessa proposta, com todo esse amparo que recebemos, iniciamos com muita alegria o nosso estudo, rogando as bênçãos de Deus. Que assim seja. Então, vamos lá. No último encontro, nós terminamos o capítulo 4 do livro 2º do Livro dos Espíritos, falando sobre semelhanças físicas e morais e ideias inatas. Conversamos sobre as semelhanças entre os irmãos, em especial os irmãos gêmeos, entendendo que a atração, né, desses espíritos se dá por compatibilidade mesmo de gostos, né? Que então eles são chamados espíritos simpáticos. Entendemos que o espírito pode conservar entre uma vida e outra traços de caráter moral, mas, né, pelo fato de que estamos em constante mudança, constante evolução, o que se pode notar, né, são certas analogias entre as suas manifestações, ainda que modificadas pelos hábitos das posições que ocupem, né? Porque entre uma encarnação e outra o espírito pode aprender muito. Nós vamos falar desse tempo entre as encarnações hoje também, tá? E quanto às questões físicas, nós tendo em vista que cada existência o espírito toma um novo corpo, né? Então essas questões físicas não se conservam, mas o espírito reflete no corpo por conta do perispírito. Então as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que servem para manifestações e acaba imprimindo, né, até o semblante físico ou a conjunto das maneiras, um cunho especial, que é a maneira como a gente pode até reconhecer esse espírito entre uma encarnação e outra. Mas o corpo físico, as semelhanças não se seguem nas encarnações, tá? E por fim, a gente falou das ideias inatas, que são aquelas percepções que vêm de outras encarnações, e entendemos que o conhecimento adquirido pelo espírito nunca se perde. O que pode acontecer é ele ficar dormente, né?
em uma encarnação por conta de um planejamento realizado para essa vivência específica. E recomendamos a leitura da questão 222, que essa questão ela ocupa todo o capítulo 5 desse livro segundo, e ela traz um conteúdo muito rico sobre a pluralidade das existências. Ela é como se fosse um apanhado geral com resumos e argumentos do estudo dos últimos 7 encontros nossos, tá? Então ficou a recomendação da leitura dessa questão, e hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 6, e o título desse capítulo é Vida Espírita. E o primeiro assunto vai ser os espíritos errantes, tá? Relembro a vocês que todos os nossos encontros estão na página do YouTube da União Espírita de Piracicaba. Então, vamos começar a leitura. Primeira pergunta de hoje, 223. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase de todas as suas faculdades de espírito, sendo seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Boanerges? Às vezes, e por que que às vezes, né? Existem algumas circunstâncias no nosso processo evolutivo em que essa reencarnação quase imediata, às vezes é necessária, e às vezes até uma certa rotina. Vamos considerar, primeiramente, os espíritos quanto um estágio bem primitivo. Nesse estágio, ele bem primitivo, o seu perispírito é quase tão denso quanto o corpo físico. E todas as sensações que ele sente como encarnado, como ser humano, quando desencarna, ele carrega essas sensações junto com o perispírito. Ele estando no mundo espiritual, é quase como se estivesse encarnado. Então, o seu processo de desencarne e reencarne é assim quase que imediato, porque para ele, no seu processo evolutivo, é muito mais importante ele estar vivendo as experiências materiais, a qual ele está desenvolvendo os seus órgãos espirituais nesse processo de reencarnação, do que estar no mundo espiritual, onde ele pouca coisa poderá absorver e pouco conhecimento adquirir. Então, é muito mais importante, nessa situação, que ele reencarne quase que imediatamente. Mas, às vezes, isso também pode acontecer com espíritos já um pouco mais evoluídos, mas que, de alguma forma, podem ter se comprometido muito com as leis divinas. Na obra de Aruiz, são citados alguns casos desses, em caso de suicídio, e que o espírito, por esse comprometimento e ao desencarnar, ficou muito doente, em condições tão doentes, que ele precisava reencarnar imediatamente. Então, é providenciado um reencarne para ele imediatamente, ele reencarna, passa por um processo, digamos assim, de amortecimento de suas dores e de seu sofrimento. Não é um processo evolutivo, ele não resolve essa questão com as leis de Deus, mas, por misericórdia divina, é como se ele recebesse um certo amortecimento de todo esse sofrimento, encarna por um tempo relativamente curto, desencarna em seguida, e aí sim, já com esse seu estado emocional mais equilibrado, por essa encarnação quase que repentina, ele pode passar pelo processo normal de reencarne mais para frente. Agora, para aqueles que já estão em estágio um pouquinho mais avançado, em que ao desencarnar, passando pela crise da morte, ao desencarnar, após serem socorridos e esclarecidos e tornam-se conscientes da vida no mundo espiritual, para esses, o reencarne é relativamente longo, porque aí eles passam por todo aquele processo que nós já citamos,
além de estudarem, se relacionarem, conhecerem novos espíritos, a ampliar também o rol da família espiritual, né, ter a convivência no mundo espiritual com a própria família, além de estudar, trabalhar, aprender a servir, se dedicar-se a uma série de opções que são oferecidas para o ser no mundo espiritual. Isso leva um certo tempo até que ele esteja em condições de refazer um planejamento para que ele reencarne. Então, aí, há um tempo relativamente longo. Mas, nos mundos superiores, como nos dizem os espíritos, e nós não temos nenhuma noção de como é que são esses mundos superiores, tá certo? É, porque tudo que nós vemos é a Terra, não é? Então fica difícil para nós. A gente consegue imaginar o mundo espiritual no nível da Terra, mas no nível dos mundos superiores, onde estão os espíritos mais elevados, fica muito difícil para nós ter essa conclusão. Mas os espíritos nos ensinam que a reencarnação deles é quase imediata, porque o seu corpo físico ele é tão etéreo que ele quase se assemelha ao corpo espiritual, ou seja, ao perispírito. Então, ele, quando está vivendo como encarnado, ele preserva grande parte da sua lucidez como espírito. Então, ele percebe com naturalidade as coisas do mundo espiritual em seu entorno e consegue se relacionar também com esse mundo espiritual, além de se relacionar com o mundo físico em que vive. Então, devido a essa relação, quando ele desencarna, quase que naturalmente ele reencarna em seguida para continuar o mesmo processo, devido a essa relação tão etérea do seu corpo espiritual com o corpo material. E para nos deixar uma ideia muito vaga dessa condição, os espíritos nos dão um exemplo, que é o exemplo do sonâmbulo lúcido. O que é o sonâmbulo lúcido? O sonâmbulo lúcido é um ser que, por uma ação magnética espiritual, ele desmembra-se do corpo, do espírito com o seu perispírito, de forma consciente, tem consciência do entorno do mundo espiritual, se relaciona com o mundo espiritual, toca impressões com o mundo espiritual e transmite essas impressões através do corpo de forma lúcida. Não há inconsciência. Então, é isso que é o exemplo que os espíritos nos dão para dizer que como é essa relação no mundo espiritual. Então, analisando assim, um ser humano que tem a capacidade de afastar a sua alma do corpo provisoriamente, com o seu perispírito, e dialogar com os espíritos, perceber as coisas que acontecem nos espíritos e reportar para os homens: olha, eu estou falando aqui com fulano, com Beltrano, com Ciclano. Ele está me dizendo tal coisa, assim, assim, assado. Ele manda um recado para aquela pessoa, o parente, qualquer, a mãe, o irmão, o filho, o amigo. E assim sucessivamente. É exatamente essa a relação que os espíritos nos passam para que a gente possa compreender essa questão do mundo espiritual e dessa necessidade de reencarnar imediatamente ou não, quando após o desencarne. Eu só gostaria de lembrar que, assim, nós temos na literatura espírita vários exemplos. O Boanerges citou um deles, né, do suicida, mas não significa, a gente não pode tomar o exemplo pelo todo, tá? Que isso acontece essa reencarnação imediata acontece com todo suicida. Então temos só que tomar cuidado, porque cada caso, eu sempre reforço isso, cada caso é um caso, né? E tem vários, eu costumo falar, né, que tem várias variáveis, né? E uma delas é sempre a misericórdia divina, mas tem várias variáveis, tá? Então, assim, tem casos de reencarne imediato, mas ordinariamente, de forma comum, não é assim que acontece. Eles deixam bem claro para a gente, tá? Exatamente. Você quer comentar mais alguma coisa? Não, é que tem espíritos que desencarnam por suicídio que demoram décadas e às vezes séculos para reencarnar. Sim. É por isso que eu resolvi falar, não vamos tomar
como os suicidas são aqueles que reencarnam de forma imediata. Nós temos que É o olhar exemplo cada como um caso. todo. O exemplo como um Exatamente. todo, exatamente como o exemplo que os espíritos nos trouxeram do sonâmbulo. Não considerar isso como caso absoluto. É apenas um Sim. exemplo para nos dar uma vaga impressão dessa realidade, né? Já que é conhecido na humanidade o caso dos sonâmbulos lúcidos, né? Muito bem falado por você, vaga impressão. Porque o que eles fazem, eles trazem um conceito que a gente já conversou sobre isso no começo, né, dos nossos encontros, na verdade, que eles usam o que a gente conhece para a gente tentar entender como que funciona, tá? Então é uma vaga possibilidade de como isso funciona mesmo, tá? E isso já nos guia bastante, não é, Bonerges? Não significa que E isso como? E nos como? guia muito. Então vamos para a leitura da próxima pergunta. 224. Que é a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante que aspira a um novo destino, que espera. Pergunta A. Quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Pergunta B. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente que o fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Antes de você seguir, Boanerges, eu queria só falar aqui que espírito errante, nesse contexto, não é aquele que erra, tá, gente? É aquele que está vagando. É, porque errante pode ser aquele que erra, e a gente erra bastante, não é, Boanerges? E vagando entre aspas também. Isso, nós vamos conversar sobre. Vamos lá, então. Vamos lá. Espírito errante. Então, a Bruna já definiu a palavra errante, não é? É aquele que erra, mas erra não é que está cometendo erro, mas que vive a andar sem destino. E então foi usada essa palavra para definir uma questão de relação, de situação do espírito, que nós vamos estudar exatamente agora, né? E ele diz assim que o espírito, quando desencarnado, como um espírito espiritual, ele aspira para um novo destino e o espera. Muito bem. Quando a gente está no mundo espiritual, na relação com o corpo físico, nós não temos o corpo físico que nos aprisiona. Na relação corpo-espírito no mundo espiritual, espírito encarnado, os espíritos nos definem como essa situação é como se o corpo, o espírito tivesse aprisionado, tá certo? Por isso que é usada essa palavra errante. Porque como ele está fora do corpo físico, ele tem a liberdade de ir e vir. Nós, como no corpo físico, nós não temos a liberdade, o espírito não tem liberdade de ir. Ele vai aonde o corpo material pode ir, não aonde desejaria ir. E, além disso, ele só vai aonde, além do o que o corpo material permite ir, as condições ambientais, as condições materiais que o cercam também lhe permitem agir. Então, estando nessa condição de prisioneiro da carne, ele tem um destino. O destino é estar no corpo físico, realizando uma tarefa específica para o seu processo evolutivo e também para resolver as suas situações com as leis divinas. No mundo espiritual,
ele está livre de toda essa situação. Entende? Tem uma liberdade, mas também que é uma liberdade relativa, porque ele também não pode ir em todos os lugares de forma absoluta. Ele poderá se locomover com muito mais facilidade, ir de um lugar para outro, dentro de sua capacidade de locomoção, sem os impedimentos do corpo físico, tá certo? Então, quando os Espíritos nos dizem que ele aspira por um novo destino, ou seja, aspira por um novo programa, uma nova realização de reencarne, seja, seja na Terra, seja em outro mundo, né? Para que ele tenha continuidade ao seu processo evolutivo. E aí eles dizem, por isso ele espera, porque sabe que a proposta que virá será uma proposta melhor do que a anterior, isto é, se ele saiu vitorioso, né? Então, essa é a diferença básica entre espírito errante e espírito encarnado, porque é errante e porque é encarnado. E em que estado ele fica quando está na erraticidade, que é uma palavra comum no meio espírita de se usar. O espírito está na erraticidade, ou seja, está desencarnado, está no mundo espiritual. No finalzinho, ele fala que também ele pode estudar, né? Nós vamos conversar bastante ainda sobre espírito errante, o tema de hoje é esse. Mas eu queria só lembrá-los, para quem já conhece, para quem não conhece, fica aí a dica, né? Dos livros do André Luiz, né? Psicografados por Chico, do espírito André Luiz, em que ele está no estado de erraticidade e fica estudando. Então, tem muitos livros, né? Tem uma coletânea de 12 livros que é de forma específica ele traz esse mundo espiritual e a gente consegue ter uma noção muito profunda, muito Para bacana nós. de como é essa erraticidade, né? Então, já fica aí para a gente. Nós vamos falar talvez alguma coisa ainda hoje, mas para a gente já visualizar. Com a codificação, Bruna, nós tivemos uma informação muito boa do como é que era o mundo espiritual, mas com o André Luiz, com as informações que André Luiz nos trouxe através do Chico, a doutrina espírita deu como um salto em termos de conhecimento do como é que é a vida espiritual, de como é que é a vida lá, de como é a situação real dos espíritos após o desencarne. Na codificação, isso está traçado magnificamente por Kardec, mas através da mediunidade e nas situações em que Kardec pergunta a situação. Na situação com André Luiz é diferente. André Luiz faz uma investigação dessa situação e nos apresenta isso de forma romanceada, não só romanceada, mas também doutrinária e científica, nos mostrando como é que é essa situação, olhando-se para Kardec e olhando-se para André Luiz. A gente consegue, olhando para Kardec, para todas as informações que Kardec nos traz, e estudando André Luiz, aprofundar de forma significativa a nossa impressão de como é que é o mundo espiritual. Sim, e começa nessa coletânea que eu falei com o Nosso Lar, que hoje é tão acessível que existe um filme, né? Então, assim, de fato, desvendou, né? Isso que Kardec trouxe na doutrina, foi, na verdade, não é nem desvendado, a gente conseguiu ver, né? A gente conseguiu trazer para algo mais tangível. Eu acho que isso foi muito importante mesmo, né, Banerjes? Mas então, continuando, Bruna, a pergunta, faltei eu falar da 224A e da então tá. Então 224B, vamos voltar. né? Vamos voltar, então. Então, na pergunta 204A, os espíritos perguntam, Kardec pergunta aos espíritos, e qual a duração do intervalo entre as reencarnações? Ou seja, qual que é essa duração dessa erraticidade? Como nós já estudamos da 223, e nós falamos, demos os exemplos, eles voltam reafirmando algumas horas, e aqui tem uma informação importantíssima para nós, para a gente entender muitas situações pela qual o nosso mundo vive, principalmente nos dias atuais. Se a gente olhar para a história da humanidade e olhar para os dias atuais, a gente vai entender perfeitamente o porquê dessa situação, né? Eles falam assim, algumas horas, às vezes milhares de séculos, e nos dizem que não há limite
né? E que tudo isso é determinado pela situação do espírito. Como é que ele se encontra no mundo espiritual? Qual a sua próxima necessidade? A sua próxima necessidade é reencarnar? Ele já está pronto para uma reencarnação? Ele já merece essa próxima reencarnação? Ele se preparou para isso? Ou a misericórdia divina vai agir nele para que ele saia de uma situação extremamente dolorosa, como citamos também lá atrás, para reencarnar? Mas, me chamando a atenção esse milhares de séculos, a gente pensa assim, por que a providência divina colocaria algum de seus filhos em condições de ficar alguns séculos sem reencarnar? Nós poderemos analisar basicamente duas situações. A primeira que nós analisaríamos seria os espíritos superiores, que reencarnam no planeta de séculos em séculos, em missão, trazendo para nós as informações do mundo espiritual, nos estimulando a transformação, a mudança da nossa forma de viver, a mudança dos nossos conhecimentos, dos nossos conceitos, dos nossos hábitos e costumes. Então, eles vêm de séculos em séculos, e às vezes muitos séculos, e a história da humanidade está carregada dessas situações, para nos trazer essas informações que ao longo do tempo a humanidade vai esquecendo e desconsiderando ela, como muitas situações já fizemos isso. Mas tem aqueles que também ficam alguns séculos sem encarnar, que são aqueles espíritos muito difíceis. São espíritos de uma situação em que eles não sentem nada, eles não têm amor por ninguém e por nada, não respeitam nada. Eles praticam a perversidade, praticam o mal com naturalidade e não têm nenhum remorso por fazer isso. Não são atingidos pela dor alheia, pouco se importa. Então, para esses espíritos, eles só reencarnam de muitos séculos e muitos séculos. Porque quando eles vêm, eles transformam o planeta. Eles dão um chacoalhão no planeta e fazem com que o planeta mude completamente. Aqueles que já evoluíram de alguma forma, percebem isso e não se deixam atingir por essas ações. Mas aqueles outros que ainda estão muito apegados às sensações materiais, muito apegados às coisas materiais, consideram, olha só, esse aí é dos nossos. Ele é aquele que vai mudar o mundo para nós, para que a gente tenha mais liberdade de praticar todo tipo de coisas que gostamos de fazer. Não é? Em nossos dias de hoje, que está vivendo essa situação. Muitos espíritos que estavam há muitos séculos sem reencarnar, reencarnam agora na possibilidade de aprenderem um pouco conosco, agora que a humanidade avançou um pouco mais, aprenderem com a gente e também serem para nós um tipo de teste para que nós vejamos até onde é que nós somos bons, até onde que nós caminhamos. Tá certo? Então, se a gente olhar para essa situação, para essa possibilidade, a gente vai entender por que o mundo mudou tanto nas últimas décadas. Porque há tanta mudança no planeta desde a Segunda Guerra Mundial para cá. Há uma mudança sem sentido. A gente olhando para agora, parece que não tem sentido a vida. Esse desrespeito total pela vida, pelas coisas dos outros, pela dignidade. Ser digno é coisa do passado, coisa atrasada. É bom a gente ser esperto, enganar os outros, matar, humilhar, detratar, fazer todas essas coisas, não é? Então, por isso que de tempos em tempos, quando a humanidade caminha um tanto, esses espíritos renascem em gota-gota, para que eles não provoquem um tumulto no planeta e o planeta entre num estado de degradação. Mas eles renascem, Boanerges, como você colocou, né? Com a intenção de evolução, de reparação, de melhorar, tá? Não é com a intenção de reforçar o mal, tá? Porque isso estaria contrário ao Deus que a gente vem sempre estudando, sempre falando, tá? A justiça, a misericórdia divinas, tá? Então, assim, quando a gente olha e essa justiça, a gente entende que, assim, e por que eles ficaram séculos, né? Deve ter gente se perguntando, por que séculos para isso acontecer? Eu acho que, assim, só para a gente ter uma noção, eles são espíritos tão endurecidos mesmo, tá? Como o Boanerges trouxe,
que às vezes foram necessários séculos, mas séculos mesmo, para que algum acontecimento ou alguma pessoa abrisse aquela frestinha no coração deles que fosse possível, tá? Eles até assim organizar para que eles se colocassem novamente, acordassem ou se colocassem nesse plano para mesmo tentar melhorar, tá? Ou às vezes é compulsório, né, Bonés? Mas não é o assunto aqui, então não vamos falar da compulsoriedade, mas assim, é só no sentido de que às vezes precisou séculos para que eles abrissem uma frestinha e enxergassem essa possibilidade. Não é, Bonerges? Mesmo porque eles entre si, você sabe que os maus não se amam. Achar que os maus se amam é ilusão. Então, o que acontece? Eles estão num ambiente em que ali não tem ninguém bom, né? Então, eles se machucam uns aos outros. É um jogo de interesse, né? Eles se machucam uns aos outros, e nesse atrito entre eles, alguns se modificam. Alguns começam a perceber que aquilo não vale a pena. E aí reencarnam. Mas eles reencarnam com as suas mazelas, não é? Reencarnam com os valores, como nós aprendemos ali atrás na pergunta, acho que 2 semanas atrás, a pergunta é a 218A. No final da resposta. A moralidade. Não, no final da resposta, os espíritos dizem assim, depois de todas as outras questões que eles abordam, no final eles dizem assim: quando o espírito reencarna, ele reencarna do jeito que ele desencarnou a última vez. Sim. Então, exatamente onde ele estava, né? Exatamente onde ele estava, com os valores que ele tinha. Então, ele estava no mundo espiritual, houve aquele atrito, ele desistiu que aquilo não é bom para ele quer mudar. Ele é atendido, ele é esclarecido, passa por uma série de condições de aprendizado e reencarna. Só quando ele reencarna com aqueles valores, então ele cria uma bagunça no mundo. Tá certo? E é uma bagunça do mundo espiritual, até que ele consiga ter mais, já com outra predisposição, mas ainda com vontade de praticar as mesmas coisas. Então vamos para a próxima. Hoje temos bastante perguntas. A 225. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Bom, se o estado errante do espírito significasse inferioridade, como estaria Jesus? Jesus é um espírito errante. Todos os seus ministros, todos os seus auxiliares diretos ou os mais indiretos, são espíritos errantes, espíritos extremamente evoluídos. Ele o perfeito, os outros extremamente evoluídos, em alguns em via de perfeição. Não é? E todos eles são errantes. Então, tanto os espíritos mais primitivos, quanto no mundo espiritual, como os mais evoluídos, quando no mundo espiritual, são espíritos errantes, em todos os graus. Né? De toda a escala espírita que nós estudamos há várias semanas atrás, todos eles, quando no mundo espiritual, são espíritos errantes, porque não estão encarnados, não é? Tá certo? E a encarnação, é importante a gente frisar isso e a gente ter isso em mente no nosso dia a dia. A encarnação para nós é um estado transitório. Ele não é o estado normal do espírito. Porque o estado normal do espírito é o estado dele livre da matéria, sem o corpo físico. Esse que é seu estado normal. O estado normal do espírito é no mundo espiritual, não na carne. Na carne é onde ele vem para passar uma certa experiência, desenvolver certos conhecimentos, me fugiu a palavra agora, mas onde eles vêm solidificar o que aprenderam no mundo espiritual, resolver as suas questões do passado, alinhar-se para as leis de Deus e continuar o seu processo evolutivo, tá certo? Nós aqui, encarnados, nós temos a ilusão, achamos que a vida no corpo físico é a vida normal. Isso é o que interessa. Tudo que fazemos, fazemos pensando na vida material.
Isso é tanta verdade que a gente vê famílias que, quando algum ente se aproxima do desencarne, cria um alvoroço na família. Cria uma tristeza, uma depressão. As duas pessoas se desesperam porque depositaram toda a sua noção de vida nessa ilusão de que a vida material é tudo. É ela que importa, o resto é secundário, o resto é uma incógnita. Não sabemos o que é. A doutrina espírita nos diz o que é. E hoje nós estamos estudando exatamente isso. E vamos estudar mais ainda. E para aqueles que quiserem se aprofundar nesse conhecimento, leiam André Luiz. Leiam André Luiz, começando pelo Nosso Lar, que é o primeiro livro. Vai assustar um pouquinho, mas é muito boa leitura. Então vamos para a próxima pergunta, 226. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Comentário de Kardec. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Certo. Então, essa resposta vem reforçada nos comentários, né, Bruna? Da questão da erraticidade. Eu cometi um equívoco quando citei Jesus. Jesus, já sendo espírito, não entra nessa classificação, porque ele não precisa mais de reencarnar. Se ele reencarnar, será com missão quando ele reencarnou em nosso planeta, não é? Então, enquanto nós precisamos reencarnar para o nosso processo evolutivo, mesmo nos mundos superiores, onde aquele estado em que o corpo físico é bastante etéreo, ainda assim será considerado como espírito errante. Mas uma vez alcançado o estado de pureza, o seu estado é definitivo. Ele só reencarna se quiser. Então, ele não pode ser considerado como espírito errante. Vamos que tem mais leitura hoje. Pergunta 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo não o fazem do mesmo modo que nós outros? Estudam e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares aonde vão. Ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Bom, quando os espíritos estão nessa situação, eles estudam o seu passado. Qual que é o objetivo que você estuda o seu passado? Para você se conhecer melhor, para você aprofundar-se no seu âmago e ter esse conhecimento do que você realmente é. Saber por onde caminhou, saber quais são os seus comprometimentos, o quanto acertou, o quanto elevou, que caminhos traçou pela sua vida, no seu processo de se elevar, tá certo? Com essa visão de si mesmo, do seu passado e dos seus comprometimentos, ele procura um meio de se elevar e resolver essas questões do seu passado, tá certo? É a oportunidade que ele tem para reavaliar e assim continuar a sua jornada de forma consciente, sabendo da necessidade e sabendo dos seus comprometimentos. Também é possível ele ver as coisas que acontecem tanto no mundo material quanto no mundo físico, tá certo? Eles podem ver essas coisas e relacionar uma coisa com a outra. A vida no mundo físico tem essa relação, a vida no mundo espiritual tem esse tipo de relação.
compara as duas, vê as duas situações, para que ele, no seu estudo de si mesmo, na sua programação de reencarnação, ele possa ter mais lucidez para tudo isso. Ele pode ouvir os homens esclarecidos falar e aprender com eles, porque também é possível aprender com os homens. Os espíritos não só aprendem com outros espíritos, mesmo porque os homens lúcidos são espíritos lúcidos, não é? Então é possível aprender também com os homens. Recebem bons conselhos dos espíritos mais elevados. E assim, juntando todas essas coisas, esse conhecimento do seu passado, todas essas coisas que ele passa a vivenciar, ele pode, com isso, se permitir a desenvolver novas ideias, novos conceitos, novos conhecimentos, mudar certas posturas, certas predisposições, e assim, realizando todas essas coisas, ele pode sentir-se um dia em condições de solicitar por uma nova reencarnação e continuar a sua jornada, seu aprendizado, em busca do seu próprio aperfeiçoamento e do seu próprio conhecimento moral. Por não estar ligado ou aprisionado ao corpo, né? Como a gente já falou, acaba sendo uma prisão. Os espíritos, quando no estado de erraticidade, tá? Como o Boanerges falou agora, isso é muito importante a gente. É porque a gente vai catando os conceitos que a gente já conversou, né, Boanerges? Então, assim, ele não tem o esquecimento do passado. Isso é muito importante nesse estado da erraticidade. Ele tem acesso a memórias, tá? E isso faz com que ele possa avaliar o que ele fez, enxergar onde precisa reparar, onde precisa espiar, e aí, então, estudar, como o Boanerges disse, ouvir, né, os que são superiores, e até, nós vamos ter um capítulo só sobre isso, planejar a próxima encarnação. Tem alguns espíritos que podem fazer isso. Então, assim, nesse estado de erraticidade, a lembrança das vidas passadas é algo muito importante para o espírito seguir nessa escala evolutiva, né? E eu acho isso muito fundamental a gente reforçar, tá? Então, mesmo porque, Bruna, falar. veja, porque se não fosse assim, como é que você poderia traçar a sua próxima jornada? Né? Como que você traçaria a sua próxima caminhada e não correr o risco de cometer os mesmos equívocos? E muitos de nós cometem os mesmos equívocos, tropeçam nas mesmas coisas, tá certo? E retornam para o mundo espiritual muitas vezes da forma como entraram, com um pouco caminhar para frente. Então é muito importante, estando no mundo espiritual, reavaliar-se, olhar para trás, porque não dá para olhar para frente. Não existe o para frente. O que existe é agora para trás. Então, você olha para trás e projeta o futuro. Projeta o futuro diante de todas as situações, de tudo que você aprendeu do mundo espiritual, você projeta o seu futuro. E vem o mundo vindo material para tornar realidade esse futuro. Né? Mas do ponto em que parou. Do ponto em que parou. E isso também é extremamente importante para se entender o porquê se sofre. Né? Isso fica muito claro no nosso lar. Você mencionou o nosso lar, né? O processo do André Luiz para entender o sofrimento dele, entender o porquê que ele passou por aquilo. Né? Então, isso é muito importante também. Nesse momento, para o espírito, é possível, quando ele se recorda, né, entender que a mazela que ele está vivendo hoje tem uma causa e ele pode, inclusive, reparar isso. Tá? Então, nada está Bruna, fora do lugar, né, Boanerges? Bruna, um minutinho só. Diga. Olha só o que, que nós estamos conversando. Nós estamos falando do mundo espiritual, da beleza do mundo. E quando aqui na humanidade era possível seres comuns como nós termos esse tipo de diálogo e passar para as outras pessoas esse tipo de informação, com essa beleza de ensinamento, não é? A gente poder fazer uma comparação com o mundo material e o mundo espiritual e dizer, puxa vida, como é diferente, como é tão bela e tão bonita essa proposta, como ela é tão estimulante, como ela é tão confortadora para nós, de verificar que a vida não é como a gente aprendeu aqui na Terra, como nos foi ensinado. Ela é diferente. Não é assim. Não é? O mundo espiritual não é uma incógnita, é uma realidade perfeitamente
conhecível agora. A doutrina espírita permite que a gente conheça como é que esse mundo material, esse mundo espiritual, né? E nos permitindo traçar uma nova caminhada na nossa vida daqui para frente. Olha que beleza! Isso dá alento, dá esperança, né? E é como você disse, quando a gente. Uma coisa, gente, é a separação, né? O desencarne que faz a separação, tem a dor envolvida, enfim, tem a questão da saudade, a gente não tá jogando isso fora. O que eu tô falando é quando a gente tem a visão dessa continuidade, a gente sofre menos com isso. A gente entende a transitoriedade desse corpo, né? E o porquê que a gente precisa dele. Isso não exclui as nossas relações de forma alguma. Sim. Não sim. exclui nossos amores, nossas amizades, nossos conhecimentos. Não exclui nada disso. Acrescenta tudo isso uma formação linda de esperança para nós. Não é mais aquele medo do momento de desencarnar, aquela insegurança do que vai acontecer, né? Se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno, sei lá, se existe céu, se existe inferno. Uma dúvida danada. Tanta gente aí falando, acaba com a morte, tudo se acaba, vamos aproveitar o máximo da vida, porque acaba tudo com a morte do corpo, a alma não existe. O espírito é uma ilusão. Não é? Tanto Agora não. reforça essas relações, Boanerges, que assim nós temos a certeza de um reencontro. A gente não sabe quando, mas a Exatamente. gente tem uma certeza de um reencontro e uma certeza que é um pouco mais profunda ainda, que é a questão do se eu tiver no buraco, vamos colocar assim, vai ter alguém com quem eu me relacionei, tá? E que pode me ajudar lá na frente, ou vice-versa, né? Exatamente, Então, assim, como as relações elas são construídas, né? Então a gente tem uma certeza nesse depois que nos dá muita esperança, né? o que Inclusive de uma humanidade melhor aqui. que os espíritos nos ensinam da solidariedade universal entre os seres e entre os mundos, não é? Sim. Faltam duas perguntas, vamos lá então. É a 230 agora. Na erraticidade, o espírito progride? Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Bom, é, é um recurso, mais uma vez, das questões anteriores, não é? Tá certo? E o que é esse melhorar-se muito na erreticidade? Bastante. Aquele conhecimento de si mesmo, estudando-se, analisando seu passado, aprendendo com os espíritos superiores que nos cercam, dedicando-se ao estudo das leis de Deus, aprendendo mais a respeito de certas questões da vida, sobre psicologia, sobre matemática, sobre ciências físicas, todo tipo de conhecimento do universo. A gente pode aprender tudo isso no mundo espiritual de forma muito mais profunda que no mundo material, porque lá nós não temos o limite do corpo físico. Então, todos esses conhecimentos nós podemos adquirir de agricultura, de engenharia, tudo isso é possível estudar com uma grande intensidade, de lar, de como se conduzir no lar, como se portar na relação conjugal, na relação filial e paternal, como todas essas coisas é possível você estudar. Tudo isso é possível você aprender desde que você tenha vontade, desejo de fazer isso e se dedique para fazer. Mas após estudar tudo isso, aprendido tudo isso, você precisa reencarnar para consolidar isso. Consolidar todas essas coisas. Você reencarna, e quando você se reencarna, a lembrança de tudo isso é esquecido. E você tem a intuição disso. A intuição desse conhecimento. Mas o importante de tudo isso é que você renasce exatamente no ponto em que você desencarnou a última vez. Porque quando você renasce, o que surge em você, o que brota em você é o teu âmago, aquilo que você é.
As coisas que você estudou no mundo material são todas muito belas, tudo muito bonito, mas lá tudo é muito belo e tudo muito bonito. Lá não tem destruição da natureza. Lá não tem seres enganando e passando a perna no outro. Lá não existe governantes que prometem que vão fazer uma coisa e, quando eleitos, esmagam o povo. Lá não tem nação superior esmagando nações inferiores. Não tem nada disso. Então, para nós, estudando lá, nós estamos livres do mal. O mal está distante de nós. Quando nós reencarnamos, toda a nossa essência vem à tona. E todas as coisas que nos cercam estão aqui. Não é? Por Então, isso que aí, precisamos reencarnar para evoluir, não é, Bonerges? exatamente, nós nesse ponto, porque senão nós perderíamos o fio das coisas. Nós teríamos, não teríamos mais uma linha, teríamos uma escada. Vem, ponto, sobe, ponto, sobe, ponto, sobe. Quer dizer, e não é uma escada a evolução. A escala é uma linha. Nós vamos evoluindo de forma contínua, às vezes mais aceleradamente, às vezes mais lentamente, mas é uma linha, tá certo? Então, agora, diante desse conhecimento, dessa realidade que nós nascemos, como morremos da última vez, ou seja, no estado moral que nós morremos da última vez, até talvez com mais condições intelectuais, com um cérebro mais aprimorado, que nos permita desenvolver mais a nossa inteligência, mas o nosso estado moral será o mesmo. Então, se nós não estamos contentes com o que somos, se nós não estamos contentes com o tipo de vida que temos, vamos aproveitar o tempo que nos resta, os dias, seja lá os meses e os anos ou as décadas que nos restam pela frente, no esforço de reescrever a nossa vida, de reescrever nossos costumes, nosso hábito, nossa forma de pensar, nossa forma de sentir, nossa forma de agir no mundo, de agir na vida, de reagir com as outras pessoas, para que quando a gente retorne, seja diferente, não é? Que nós não sejamos o mesmo ser que desencarnou, mas seremos o mesmo ser que desencarnou, mas numa condição melhor. Não como estamos agora na situação, às vezes tão renitente a mudança, ao agir, a praticar o bem. Né? Às vezes até a gente se emociona quando tem uma catástrofe por aí, te vê as pessoas ajudando, mas a gente já se emociona, mas é passageiro. A gente é capaz de meter a mão no bolso e doar alguma coisa para alguém mais necessitado que a gente. Bonerges, você falando isso, eu lembrei, às vezes eu falo comigo mesma, assim, Bruna, nossa, se você desencarnasse agora, tava perdida. Não tá ouvindo? Você não Eu me não estou escuta? te ouvindo. Vou sair e retorno. Por favor, sai e entre de novo. Vou sair e retorno. Enquanto o Boanerges não retorna, como eu estava falando, vou até acabar repetindo para ele, né? Mas às vezes eu falo, nossa, se desencarnasse agora eu estava perdida, porque a gente às vezes está nessas repetições, como ele disse, tá? A gente acaba cometendo os mesmos erros, né? E quando a gente traz isso para a consciência, Tá me Boanerges, ouvindo agora? eu te escuto, se você me Tá escuta. bem, eu te escuto também. Então, o que eu estava falando, Banete, se eu desencarnasse agora, às vezes eu me pego. Sabe quando a gente comete o mesmo erro, enfim, percebe que está batendo, né? Dando burro em ponta de faca, como diz o ditado. Aí eu falo, nossa, se eu desencarnasse agora, Bruna, estava perdida. E é exatamente isso que você trouxe. Eu acho que assim, a gente tem a oportunidade agora, né, de fazer diferente, de melhorar mesmo, tá? E isso não tem preço, não é, Banerjes? Não, não tem. Às vezes, até na casa espírita, nos comportamos de forma inconveniente. Sim, cabe a gente, eu acho que tomando consciência agir, né? E essa proposta aqui é exatamente do Espiritismo, de todo esse nosso estudo, é exatamente para que a gente se melhore, né? E agora a última pergunta de hoje e do tema, né, da erraticidade, que é a 232. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Conforme, pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria
e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que, durante a vida, tenha se elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para que devem tender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Boanerges. Esse desencarnar como alguém ainda não completamente desligado da matéria, tá certo? Que nos classifica como seres pertencentes a um tipo de mundo, ou ao que nós, não, onde vivemos, ou a outro semelhante, nos suscita a seguinte questão: por que nós, conhecendo as condições do nosso mundo, iremos querer ir para um mundo exatamente igual ao nosso, com as mesmas semelhanças, com as mesmas características? O que é que nós iremos ver lá? Nós iremos ver lá países poderosos dominando os países menos poderosos. Os homens ricos explorando os homens pobres. Os governantes menos dignos massacrando seus povos. Nós íamos ver pessoas destruindo as florestas e cometendo todos os tipos de desatinos que nós hoje em dia vemos cometer no nosso planeta e que muitos de nós cometem. Para quê? E lá, se nós vemos todas essas coisas que não são boas aqui no nosso planeta, estamos por aqui mesmo. Porque, diante das circunstâncias que nós estamos, nós não podemos ir para um mundo melhor, porque nós não conseguimos vislumbrar o bem ainda, não é? Nós só vislumbramos essas coisas. Então, mas, se ao viver como ser humano, o ser consegue evoluir, consegue elevar-se, consegue criar condições e situações para que ele se aperfeiçoe um pouco mais, tá certo? Ao retornar ao mundo espiritual, nessas condições, ele eventualmente poderá visitar um outro mundo melhor que o seu, mas será uma visita como turista. Tudo que ele virá lá será algumas impressões da realidade daquele mundo. Vamos imaginar que algum de nós que mora no Brasil, com uma condição financeira relativa, e que tem toda a cultura brasileira e que resolve passear nos Estados Unidos. Ele chega lá e vê um país com uma outra organização, outra forma de se viver, outra forma de se obedecer às leis, cidades organizadas, ruas organizadas, comportamento das pessoas organizadas, tá certo? E ele fala assim: ai, que beleza de país, que lugar maravilhoso, aqui é que eu gostaria de vir, é aqui que eu gostaria de morar para sempre, não é? Mas ele só tem um visto de turista, e ele tem que retornar para o Brasil, para ver todas essas questões de que nós vivemos e aqui que nós aprendemos e que precisamos aprender. E lá, o que é que ele viu da cultura americana? De um relance só algumas coisas, porque para se conhecer a cultura americana seria necessário viver anos por lá, para poder adquirir os seus hábitos e costumes. Da mesma forma que alguém vai para um mundo superior aqui da Terra e chegue lá, ele só vê de relance as belezas da vida que existem lá e vai desejar de todo o seu coração, de todo o seu ser, de toda a sua vontade, de toda a sua capacidade de realização, voltar para lá, vai se empenhar aqui, vai trabalhar, vai estudar, vai servir, vai lutar, vai fazer todas as coisas possíveis para que ele liberte de si aquilo que ainda o faz preso à matéria, a libertar dos seus hábitos e costumes mais grosseiros,
libertar-se de seus pensamentos, às vezes, de desejos não muito recomendáveis, para que um dia ele possa adquirir a concessão divina de poder mudar-se da Terra para um mundo melhor que aqui, como é seu desejo. E que é o objetivo, como eles trouxeram na resposta, né? O objetivo é evoluir. Então, encerramos nosso assunto da erraticidade. Continuaremos no próxima semana nesse capítulo, mas nós vamos entender o que são esses mundos transitórios, tá? E vamos falar das percepções, sensações e sofrimentos do espírito. Nós vamos entrar mesmo no assunto das sensações dos espíritos. Eu já aproveito para me despedir, agradeço a presença de todos. Agradeço também a oportunidade de estar aqui. Não é, Bonerges? A gente agradece toda semana porque, de fato, aprendemos muito estando aqui. Então, fica meu muito obrigado e um até logo a todos vocês. Deixo você com a prece, Bonerges. Tá ok. Então, mais uma vez, diante dessas circunstâncias que nos são colocadas por nosso Pai e nosso Senhor, dessas informações do que realmente é o mundo espiritual, que não se compara de forma alguma com aquilo que temos aprendido até hoje, temos tais um consolo, uma certeza da vida após a morte que nunca nós tivemos. Há mais de 2000 anos que a humanidade esqueceu essa informação. E agora ela retorna a nós pelos braços daqueles que morreram e que retornam até nós através da mediunidade, nos trazendo essa informação, cumprindo com a promessa de Jesus, que nos prometeu que um dia nos mandaria o Consolador. Ele agora está entre nós, como luz, como um farol maravilhoso, um farol divino para iluminar nossos caminhos, iluminar as nossas almas, que a gente consiga libertar-se da ganga da matéria que ainda vive de forma bruta dentro de nós, para que a gente consiga alcançar esses esplendores celestes, desses mundos maravilhosos que brilham no infinito, e assim, em busca da felicidade e da nossa perfeição, nós dizemos a Ti, ó Pai, Senhor de toda a vida, Senhor de todo o universo, Criador de todas as coisas e de todos os seres. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por este momento, pela oportunidade que Tu nos concede. Que possamos sentir o Teu amor vibrando dentro de nós, iluminando nossas vidas e consolando-nos a nossa existência nos momentos mais difíceis que passamos. Obrigado, Pai. Obrigado mais uma vez e que assim seja.